Estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje, programa de número 150, e que está falando sobre o empreendedorismo no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui desde o primeiro bloco o professor Jair Crossi, que é da FGV e também mestre em Sistemas de Gestão e em Educação, e também com a Valéria Develar, que é analista de Políticas Públicas e Relações Institucionais do Sebrae Goiás. Bom, Valéria, a gente falou um pouquinho de impostos no bloco passado, o professor citou o Simples Nacional, eu queria que você explicasse o que é o Simples Nacional, de que forma que ele facilita o pagamento de impostos, é uma carga menor sobre o pequeno e o micro e o empreendedor individual? Vamos entender o que é o Simples, né? O Simples, ele é o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Então, ele foi aprovado por meio da Lei Complementar 123, em 2006, e ele veio para quê? Ele veio para assegurar o tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, que isso aí que inclusive está previsto na Constituição Federal. Então veio para assegurar esses benefícios de tratamento diferenciado, também não só tem alguns pilares como a desburocratização. Vamos pegando essa questão da desburocratização, só para ter uma média, hoje em dia a gente leva 102 dias, que é o prazo para você abrir uma empresa no Brasil. Altíssimo, né? Se comparado com outros países, né, professor? Você tem uma média de 3, 4 dias. E agora o governo federal, junto com estados e municípios, tem a proposta justamente de reduzir esse prazo para 5 dias. Então, está tendo uma campanha aí, tem vários projetos de lei já tramitando, inclusive alguns aprovados. Nós temos outra medida que, inclusive, está, igual o professor Jair colocou bem, está em tramitação, está em votação já no Senado, que é uma medida justamente que prevê alguns tratamentos diferenciados em relação a pagamentos de tributos. Então, desde a época, né, da aprovação do Estatuto, podemos dizer que nós tivemos aí uma média de ganho de 30% de redução da carga tributária. Obviamente, nós temos aí setores que ainda que tiveram mais benefício que outros, mas em virtude de legislações estaduais, municipais, porque não teve como você fazer uma integração conjunta. Mas o Simples Nacional, ele veio justamente para unificar em torno de 8 impostos. Então, são 6 federais, o ICMS e o ISS, né, que é da prefeitura. E realmente nós temos aí dentro da tabela do Simples, nós temos aí uma variação em torno de 6% a 29%, vamos dizer assim, é uma média, não é? Mas que tem vários fatores que condicionam essa aplicação do tributo sobre o faturamento, mas que a gente pode considerar que realmente é um ganho e nós ainda estamos na luta para continuar, para assegurar esses privilégios, esse tratamento diferenciado, não é? E nós não paramos. Então, se a gente pegar 2006 para cá, a gente tem que refletir assim, nós temos que ressaltar os pontos positivos. Ganhos nós tivemos bastante. Então, nós temos aí a Lei Geral, não é? Que justamente veio para facilitar, para desburocratizar, para simplificar um monte de procedimentos, né? Nós tivemos aí a aprovação do microempreendedor individual, não é? Que é justamente para que a Lei Complementar 128, que criou a figura do microempreendedor individual, que é aquele informal, aquela pessoa que já tinha um negócio, que já trabalhava na informalidade, que a gente precisava fazer essa inclusão social dele, não é? Para ele tornar-se realmente fazendo parte desse rol de quantidade de empresa e para receber os benefícios. Bom, professor, facilita mesmo esse Simples, melhora a vida aí de quem tem um negócio? Não tenha dúvida nenhuma, Camila. A ideia do Simples foi uma sacada fantástica, por vários aspectos. Primeiro, para diminuir a burocracia, realmente diminui muito. Você tem numa guia só uma junção, como a Valéria bem colocou, de 8 impostos. Isso já ajudou muito. Segundo, existem outros ganhos em cima disso. Nós tivemos até o ano passado mais ou menos em torno de 140 tipos de empresas não podiam fazer parte do Simples Nacional. A partir de 7 de agosto do ano passado, a Dilma sancionou a lei, dando permissão até que final de 2014 as empresas que quisessem poderiam aderir para começar em 2015. Então, hoje todas as empresas podem participar, dependendo apenas do valor de faturamento delas. Então, em termos de divisão, como a Valéria bem colocou no início, você tem primeiro o MEI, que é o microempreendedor individual, e que você hoje leva horas. Você vai no Sebrae e o Sebrae vai te ajudar, vai te mostrar lá como é que você faz isso. Você leva horas para montar um negócio, cujo faturamento está na faixa de 60 mil, em torno de 5 mil reais mês, média disso.
estão com uma colocação aí de talvez eliminar até a necessidade de nota. Como isso vai acontecer, como é que isso vai ser comprovado, não sei. Mas, enfim, existe até uma chance para isso. A medida provisória 448, que está em tramitação, está querendo aumentar esse valor, que é dobrar isso, passar para 120 mil. Como também o Simples Nacional, que hoje, para a nossa região aqui, a gente coloca 360 para o pequeno empresário e 3.600.000 para o pequeno empresário. É um valor pequeno. Quando você pensa em 3.600.000, você acha um valor absurdamente grande. Não, mas não é. Você tem que tomar alguns cuidados, porque você tem as vantagens e as desvantagens. Porque às vezes você tem uma empresa que tem um determinado faturamento, o que acontece é que ela paga em cima do faturamento e não em cima do lucro. Então tem uma diferença aí. Pagar em cima do faturamento é, se eu faturei 500 mil, eu vou pagar em cima de 500 mil. E esse 500 mil, quanto que me dá de lucro? Às vezes eu não tenho lucro com aquele 500 mil. Eu sou apenas um repassador. Eu tenho um negócio onde eu arrecado muito, mas repasso isso. Eu compro e repasso muito. Então, existem as desvantagens. Se eu tenho empregado ou se eu não tenho empregado, isso também afeta. Por isso, eu frisei muito sobre planejamento. Eu tenho que conhecer isso. Mas eu não sei nada disso. O Sebrae sabe. O Sebrae tem essas informações. Você vai num site de pesquisa, também você tem as informações. Então você tem muitos benefícios, ajuda muito. Essa medida provisória, essa modificação que você pretende, a ideia é melhorar mais ainda. Existem escalas, que hoje nós temos um escalonamento muito grande, que é diminuir um pouco esse escalonamento e fazer com que aquele que fature muito pague mais imposto. E hoje, à medida que você vai faturando mais, proporcionalmente você paga menos. Hoje é inversamente proporcional. E quando não é justo, o justo é, se você tem faturamento mais alto, vá aumentando a alíquota. Quero só te dizer o seguinte, não tem jeito de ser melhor. O esquema hoje, o sistema hoje, para quem está no Simples, é bom. Insisto que tem as exceções, que você tem que fazer as contas, ver se vale a pena. Quando você passa a ter empregado, isso muda um pouco, mas sem dúvida nenhuma que vale a pena. Você tem alternativa, né, para a pessoa. É. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, Valéria, pela sua presença. Muito obrigada por contribuir com a gente, dar essas dicas direto do Sebrae. Obrigada pela oportunidade de divulgar a todos, né, o movimento Compre dos Pequenos, né, justamente para a gente estimular a economia local dos pequenos negócios. Obrigada também, professor Jair, por estar aqui com a gente, dando algumas dicas aí para quem quer abrir um pequeno negócio. Camila, um prazer enorme. Valéria, foi um prazer participar com você também. Dizer que a FGV, a ESUP, nós estamos aqui à disposição. Sempre que precisar, pode contar com a gente. E nós também, sempre que precisarem, podem contar com a TV UFG e com Conexões. Bom, e o Conexões de hoje está terminando, mas você pode participar dos próximos programas pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. Você também pode enviar sugestões de pauta, perguntas, críticas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira com mais um debate. Mas enquanto isso, você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Ao todo, 150 programas hoje. Então, uma boa semana para você!